É sábado, véspera de decisão no Campeonato Carioca. Amanhã o Fluminense decide uma vaga na final do Estadual do Rio de Janeiro contra o Volta Redonda, com uma grande vantagem, mas do lado de lá estão acreditando que é possível reverter essa grande vantagem que o Fluminense abriu no primeiro jogo, semana passada, com aquela vitória por 4-0 no Maracanã. A gente chega a partir de agora com as últimas notícias para você, torcedor tricolor. Então já vai soltando o dedão no like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não foi inscrito, é claro, e também deixe o seu comentário, me dê a sua opinião sobre esse jogão de amanhã entre Fluminense e Volta Redonda. A gente começa falando primeiro sobre Campeonato Brasileiro, porque a CBF detalhou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Serão 7 jogos no sábado, dia 29 de março, outros 2 jogos no domingo, dia 30, e uma partida isolada no dia 31 de março. A gente lembra que neste Campeonato Brasileiro, várias plataformas irão transmitir os jogos do Brasileirão. A Globo, por exemplo, escolheu transmitir as partidas sempre aos sábados, às 4h30 da tarde, ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando ela transmitiu os jogos aos domingos, às 4 horas da tarde. Então a Globo vai passar agora a transmitir jogos do Brasileirão, sábado, 4h30 da tarde. Já a Record escolheu transmitir os jogos às 6h30 da noite do domingo. Então essa foi a distribuição feita entre Record e Globo. Nessa primeira rodada, gente, a Globo vai transmitir Botafogo e Palmeiras no sábado, dia 29, 16h30. No domingo, às 6h30 da noite, tem Vasco e Santos, lá em São Januário, com transmissão da Record e também da Cazé TV. Já o jogo escolhido pela Amazon Prime será a partida entre Cruzeiro e Mirassol, que acontece no sábado. Todos os outros jogos vão ter transmissão do Premier, incluindo a estreia do Fluminense. Atenção para o dia de estreia, anota na agenda aí, gente. O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro dia 29 de março, no sábado, às 6h30 da noite, lá no Castelão contra o Fortaleza. Jogo, como eu disse, com transmissão do Prime Video. Depois dessa estreia do Fluminense contra o Fortaleza, terá 2 jogos em casa. Primeiro contra o Bragantino e depois contra o Santos de Neymar. Será o reencontro de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Essas partidas ainda não tiveram a data correta e horário divulgados pela CBF. Vamos falar agora sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Amanhã tem Fluminense e Volta Redonda às 6 horas da noite, lá no estádio Raulino de Oliveira, valendo vaga na decisão do Campeonato Estadual. Hoje tem Flamengo e Vasco, disputam a primeira vaga para a decisão. O Flamengo tem a vantagem, pode perder por até 1 gol de diferença, que se classifica para a final. Amanhã, o Fluminense, que abriu 4 gols de vantagem para cima do Volta Redonda, pode perder por até 3 gols de diferença. Se o Volta Redonda repetir o placar da semana passada, ou seja, vencer por 4 gols de diferença, o Volta Redonda se classifica para a decisão porque fez melhor campanha na Taça Guanabara. Lá em Volta Redonda, gente, a mobilização em torno do jogo já começou. E apesar dessa grande vantagem do Fluminense, existe um otimismo entre jogadores, torcedores e até mesmo da administração municipal de que é possível reverter a vantagem do Fluminense. O prefeito, inclusive, de Volta Redonda, o Francisco Neto, prometeu que um grupo de empresários vai bancar um bicho de R$40 mil para cada jogador do Volta Redonda se o Volta Redonda reverter a vantagem do Fluminense e se classificar para a decisão desse Campeonato Carioca. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês a fala do prefeito lá de Volta Redonda no canal Voltaço Notícias, onde ele confirma esse pagamento desse bicho para os atletas do Volta Redonda. Se o Volta Redonda ganhar do Fluminense de 4, né, que não é fácil, né, nós sabemos, cada jogador, cada comissão técnica ganha R$40 mil de presente dos empresários de Volta Redonda. Que isso, tem um bicho de 40 mil para cada um para ganhar de 4, quer dizer... Não, se ele ganhar de 4... se ganhar de 4... Não, ele tomou de 4, se ganhar... é 2 resultados iguais, não tem decisão nos pênaltis, não. Se ganhar de 4, cada um dos jogadores da comissão técnica
ganha 40 mil reais. Rapaz, Os empresários de Volta Redonda vão ajudar com 40 mil reais para ganhar de 4. Nossa Senhora. Certamente é uma motivação extra para os jogadores do Volta Redonda, vão se dedicar, né, até mais para esse jogo, porque, né, 40 mil reais realmente é uma boa grana. Mas do outro lado tem o Fluminense, né, gente? Não adianta você ter só motivação financeira para ganhar um jogo. Você tem do outro lado um adversário muito forte, que é o Fluminense. Agora, a mobilização, como eu disse, é uma mobilização grande. O Volta Redonda também divulgou um vídeo nas redes sociais convocando a torcida e dizendo que vão fazer história amanhã lá no Raulino de Oliveira. Será? Mas vamos mostrar o vídeo que o Volta Redonda colocou. E a gente não está preparado para a ocupação aqui. O Volta Redonda Futebol Clube se classificou para a sua 4ª semifinal do Campeonato Carioca nos últimos 6 anos. Grupo vencedor com essa mente positiva para que a gente possa conseguir. Só depende da gente, mas pode ser um coração de verdade na cabeça. Aqui foi o meu propósito, quem vai lá? O melhor da certo? Estamos. Campeão, estamos. O Volta Redonda tá no papel dele, né, de tentar motivar os seus jogadores da maneira como for, motivar a torcida, né, para tentar reverter a vantagem. Agora, é uma vantagem gigantesca que o Fluminense abriu nessa semifinal. Eu fui buscar aqui, gente, o retrospecto, né, dos jogos entre Fluminense e Volta Redonda. Volta Redonda, na história, só ganhou do Fluminense 17 vezes. Em 87 confrontos, foram só 17 vitórias do Volta Redonda. Nunca, na história desse confronto, o Volta Redonda ganhou do Fluminense por 4 gols de diferença. Nunca. Em 2 oportunidades, chegou até a vencer por 3-0, tá? Em 1982 e em 2020. Esse jogo, inclusive, de 2020, ele, né, foi um jogo recente, tem aí 5 anos que foi disputado no Campeonato Carioca, mas foi um jogo atípico, porque o Fluminense teve um jogador expulso, o Egídio, com 16 minutos de jogo. E aí o jogo ficou mais fácil para o Volta Redonda, acabou vencendo a partida por 3-0, foi inclusive no Maracanã esse jogo. Mas, como eu disse, teve um componente extra, o cartão vermelho para o Egídio logo no começo da partida. Então, assim, serve de alerta para o Fluminense para não entrar de salto alto, para não achar que já está ganho, que já está classificado. Né? O Fluminense tem que entrar com os pés no chão, tem que entrar concentrado para matar o jogo logo no começo, faz um gol com 10, 15 minutos e acabou o jogo. Então é entrar concentrado, entrar focado, com cuidado, para poder conseguir amanhã confirmar essa vaga para a final do Campeonato Carioca. E aí, gente, hoje o Mano Menezes vai comandar o último treino antes dessa partida e tem uma importante decisão para tomar. O que ele deve fazer? Preservar alguns titulares, pensando numa possível final de quarta-feira contra ou Flamengo ou Vasco, ou colocar em campo o time inteiro? Porque a decisão do Mano, ela não se resume apenas a se classificar ou não, gente. Porque pensem bem, se coloquem no lugar do Mano Menezes. Se ele poupa alguns jogadores e o Fluminense amanhã sai derrotado, ele vai ser criticado. Mas se ele põe todos os titulares e se desgasta pro primeiro jogo da final no meio de semana, ele também será criticado. Então, ele tem uma decisão difícil pela frente. Poupar ou não. Eu acredito que se algum jogador estiver apresentando algum desgaste físico além do normal, ele irá preservar esse atleta. Caso contrário, deve ir com a força máxima que estiver à disposição. O que não quer dizer com o mesmo time do primeiro jogo. Significa jogar com aqueles 11 jogadores, né, colocar em campo 11 titulares que estejam 100% e que não apresentem um desgaste além do normal
de quem tá jogando, né, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Enquanto o Flamengo teve aí 2 semanas de descanso, né, durante a semana, 2 semanas cheias para trabalhar e descansar, o Fluminense vem de viagens longas. Foi a Belém do Pará semana passada, essa semana esteve no sul do Brasil para disputar jogos que foram decisões, né? Nos 2 jogos da Copa do Brasil eram partidas eliminatórias, onde o Fluminense não tinha outra opção a não ser vencer. Então existe sim o desgaste e existe a preocupação da comissão técnica, por isso tudo isso vai ser avaliado na hora do Mano Menezes tomar a decisão de qual o melhor time entrar em campo. Agora, gente, é inegável que nos últimos jogos o Fluminense mostrou uma evolução, essa evolução que a gente cobrava, né? Foi contra o Águia, depois foi contra o próprio Volta Redonda, no meio de semana o time também jogou bem diante do Caxias na Copa do Brasil, e a torcida passou a acreditar mais no que esse time pode fazer ao longo da temporada. Por isso, eu resolvi pedir a ajuda de 3 amigos para que eles pudessem também trazer aqui para vocês a opinião deles sobre esse momento do Fluminense, sobre esse início de temporada, até onde esse Fluminense pode ir, né? O que a gente pode esperar desse Fluminense? Então eu vou começar ouvindo o meu amigo Bruno, do canal Pitaco Tricolor. Inclusive, te aconselho a entrar no canal do Bruno lá no YouTube, se inscrever no canal, tá sempre fazendo lives, também analisando os jogos do Fluminense, trazendo informação. Então, vamos acompanhar então o que o Bruno, do Pitaco Tricolor, tá falando sobre esse início de temporada do Fluminense. Diz aí, Bruno. Fala, Rodrigo. Fala, galera do Ligados no Flu. Aqui é Bruno Oliveira, do Pitaco Tricolor. Vou falar para vocês sobre Mano Menezes, tá? Minha opinião sobre Mano Menezes. Sobre 2024, acho que não tem muito a ser dito sobre Mano. Fez o que tinha que fazer, livrou o time do rebaixamento, sem espetáculo, fez o que deu. Esse ano, começando com um elenco, com jogadores pedidos por eles, jogadores já adaptados ao seu esquema, até porque foi muito difícil romper aquela barreira do dinizismo, né? Então a gente está falando aí de um trabalho que tem se mostrado bem consolidado, apesar do início ruim no Campeonato Carioca, o que é muito normal, né? Só que o importante é a gente estar vendo esse crescimento agora. Mano não é o treinador dos meus sonhos, mas é um treinador que vai te entregar pontuação, vai te entregar regularidade e pode ser que te entregue um título, principalmente com o elenco do Fluminense sendo um elenco mediano para bom, né? A nível de futebol brasileiro, é um elenco bem competitivo. Então, como eu disse, não é o treinador dos meus sonhos, mas eu acredito no trabalho do Mano, eu acho que ele está dando uma cara para o time, e a partir do momento que esse time der liga, pode ser que fique muito difícil de ganhar do Fluminense. E aí quem ganha é a torcida tricolor, beleza? Valeu, Rodrigão, grande abraço para você, grande abraço pra galera do Ligados no Flu, um abraço. Valeu, Bruno. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela contribuição. Concordo, é isso aí, cara. O Mano é o técnico dos sonhos da torcida do Fluminense? Não, mas ele vem fazendo um bom trabalho. Primeiro salvou o Fluminense do rebaixamento, conseguiu, né, consertar a casinha ali atrás para o time parar de tomar gols, e aí conseguiu o objetivo que era livrar o Fluminense do rebaixamento no ano passado. Agora, esse ano começou um pouco, né, oscilante, começou oscilando na temporada, mas já começa a aparecer os resultados, começa a engrenar. Vou ouvir agora o Vitor Costa, do Netflu. Alô, Vitor Costa! Salve, galera do Ligados no Flu, Vitor Costa na área, e dessa vez estou de volta para falar para o meu amigo Rodrigo Dias. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade ao Rodrigo Dias de me chamar para poder dar um pitaquinho aí, um leve pitaco sobre o Fluminense na atual temporada, e também pegando o finalzinho da temporada de 24, ele me pediu para falar um pouco sobre o trabalho do Mano Menezes. Então a gente precisa dividir em 2 momentos o trabalho do Mano Menezes. Primeiro, o resgate do Fluminense em 2024, ainda no segundo semestre de 2024. Acho que o Mano Menezes fez um trabalho correto, acho que todo mundo reconhece que foi um trabalho vitorioso. Ele conseguiu de fato salvar o Fluminense ali da possibilidade de rebaixamento, mas ele trabalhava naquele momento com o que ele tinha à disposição, que era o elenco montado pela diretoria, obviamente, e também pelo técnico Fernando Diniz. Virando para 2025, aí a gente tem um outro momento, a gente precisa cobrar também, não só ali um escape
do rebaixamento ou uma melhora imediata, mas a construção de um trabalho. E a construção de um trabalho em 2025 demorou a engrenar, nós todos percebemos. Com muitos jogadores que o próprio Mano Menezes escolheu também, fazendo aí um trabalho de rejuvenescer o elenco do Fluminense, coisa que a gente já pedia há muito tempo. O técnico Mano Menezes, de fato, depois de alguns jogos iniciais complicados, consegue aí mostrar que tem um trabalho acontecendo para 2025. Vitor, você acha que vai dar certo, vai dar errado? Quais são os prognósticos para a temporada? Muito complicado da gente falar com tanta antecedência. Temos um ano bastante repleto aí, de muitas competições, muitas dificuldades, mas eu acho que esse modelo de contratações, jogadores mais jovens que chegaram na última janela de 24 e também nessa janela de 25, até na metade de 24 também, eu acho que aponta para um Fluminense mais competitivo, mais intenso, mais adequado ao que o futebol brasileiro e mundial pede hoje em dia. Você espera um grande futebol do Mano Menezes, esquemas táticos variados? Não tenho grandes expectativas em torno do trabalho do Mano Menezes, mas eu acho que ele fará um trabalho correto, o Fluminense fará um ano correto em 2025. Aposto, se tivesse que apostar, na Copa Sul-Americana, o famoso Juntos pela Sula, para a gente dar uma mordiscada aí num título na temporada. Quero saber se você concorda comigo. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu, Vitor. Saudações tricolores, um abraço, obrigado, meu amigo, pela contribuição. Acho que o Vitor Costa tocou num ponto importante, gente, que foi esse novo modelo de contratações do Fluminense. Desde o meio do ano passado, o Fluminense apostou em jogadores mais jovens, né? Tá aí o Fuentes, que hoje é titular absoluto da lateral esquerda. Canóbio também chegou, tomou conta da posição. Serna também hoje alterna momentos entre a titularidade e às vezes fica como opção no banco de reservas. Nesse momento é titular do time. Enfim, a zaga titular do Fluminense hoje são jogadores também mais jovens, Ignácio e o Freitas. Então o Fluminense montou um time com um perfil mais jovem, mais competitivo, com mais força física, com mais intensidade, com mais velocidade também. E parece que vai dando certo, parece que a gente está agora sim, né, encontrando o caminho certo aí para ter um elenco mais equilibrado. E antes de chamar o meu último convidado, quero aproveitar também para deixar a dica, né, para você aí que quer ficar bem informado com as notícias do Fluminense, para acompanhar o portal Netflu e também o canal do Netflu no YouTube, que tem agora até podcast. Com quem? Com o meu amigo José Ilan, que é o meu próximo convidado, que também está no canal Ilan FC. Ilan, diz aí, meu amigo, qual que é a sua opinião sobre esse Fluminense que está começando 2025? Fala, Rodrigo, e aí, tudo bem? Prazer estar aqui com você no seu canal para a gente falar desse começo de ano do Fluminense. Cara, eu acho que, numa opinião quase unânime, o Fluminense esse ano fez contratações melhores do que fez na última temporada, quando teve um ano desastroso. As contratações aparentemente eram bem melhores, o elenco foi rejuvenescido e, portanto, a gente estava cobrando, todos nós, acho, com razão, apenas poucos dias atrás, até 2 semanas atrás, um desempenho melhor. O time não estava entregando o que dele se esperava e o Mano não estava conseguindo extrair desses jogadores, desse conjunto, desse coletivo, o que a gente minimamente entendeu que era o correspondente a esse novo elenco e aos jogadores que ficaram também. Eu acho que é indiscutível que nos últimos 3 jogos o time melhorou muito, mas muito mesmo. Os adversários são fracos? São. Águia de Marabá, o Volta Redonda, o Caxias, mas não dá pra gente ignorar uma goleada por 8-0, uma goleada por 4-0 numa semifinal de Campeonato Carioca. O Volta Redonda não é essa porcaria toda, tá na Série B do Campeonato Brasileiro, e um jogo em Caxias do Sul, fora de casa, onde é muito difícil jogar sempre, contra o Caxias, o time local, que foi segundo colocado no seu grupo no Campeonato Gaúcho. Então foram, além dos placares que eu citei, foram atuações muito mais convincentes, um time muito mais entrosado, com muito mais disposição, com muito mais intensidade, e é sobre isso que me parece o ponto central. O Fluminense fisicamente subiu muito de produção, não me parece ser coincidência, na troca agora do preparador físico, o time é outro. Então tudo que se desenhou nesses últimos dias, nesses últimos jogos, na minha opinião, dá um horizonte muito melhor, permite ao tricolor um otimismo muito maior agora para o restante da temporada. Eu fiquei otimista.
Um abraço, Rodrigo. Valeu, Ilan, obrigado pela mensagem aí, obrigado pela colaboração aqui com o nosso canal. O Ilan falou tudo, gente, também tocou num ponto importantíssimo, aliás, em 2 pontos importantes. O primeiro deles, né, essa questão de que o Fluminense, embora tenha enfrentado adversários fracos, né, na teoria, não dá pra você ignorar uma goleada por 8-0 e uma goleada por 4-0 numa semifinal de campeonato contra um time que acabou de subir pra Série B do Campeonato Brasileiro. E tem a questão física também. O Fluminense hoje é um time que compete mais, é um time que termina os jogos mais inteiro em campo. E isso é muito bom, e isso, claro, que faz diferença na hora que você, principalmente, está disputando jogos de alto nível, jogos onde você precisa dar o seu gás até o final, ter energia até o final para conseguir competir e manter, de repente, resultados como o jogo do meio de semana na Copa do Brasil, onde o Caxias diminuiu, né, e poderia ter chegado ao empate, mas o Fluminense conseguiu controlar bem a partida ali e administrar a classificação dentro da Copa do Brasil. E o que a gente espera desse Fluminense para amanhã é isso, um Fluminense competitivo, um Fluminense que acredita na vitória, um Fluminense que mostre um bom futebol. O Volta Redonda está motivado? Está. Volta Redonda vai ter motivação extra, pagamento de bicho em caso de classificação, torcida, né, se mobilizando? Ok. Mas do outro lado, meu amigo, tem o Fluminense. 33 vezes campeão carioca, 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil, campeão mundial de 52. A gente não está falando de qualquer time. Do outro lado está o Fluminense. Então, por mais que o Volta Redonda tenha motivação extra para esse jogo, ele vai ter como adversário um gigante chamado Fluminense. E amanhã o Fluminense vai lutar até o final para manter essa classificação e chegar a mais uma decisão do campeonato estadual. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Bom sábado a todos. Mais tarde a gente volta. Grande abraço.